Graça e paz, queridos. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nesta noite. E vamos estar fazendo uma oração para a gente dar início. Depois a gente assim então começa o nosso bate-papo nessa noite de louvor, de adoração ao Senhor. Amém? Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua presença, por mais este domingo na presença do Senhor, momento em que nós temos para a gente se deleitar com a sua palavra, com a presença dos irmãos ainda que à distância, né? Mas a gente já se sente alegre só em ver, né, o nome das pessoas aqui, a foto, a gente se alegra com isso. Então, Deus abençoe a você, a sua família, esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Deus abençoe irmão Sebastião, Thaís, outras pessoas que já entraram aqui, Sueli, Daniele. Deus abençoe vocês, né? Vamos estar orando? Ore pela minha vida, que eu estarei orando pela sua vida. Ore também pela igreja. Aproveito neste momento de introdução para agradecer a Deus pela nossa vida, mas também nós temos uma lista com um pedido de oração. Eu gostaria que você continuasse orando pela família do diácono Sebastião, continuasse orando pelo Valdeir, Osmar, Maria José, Ruth, André, Renato e Eudes. Eudes é amigo do irmão Jorge, amigo do irmão Jorge. Enfermeiro da Marinha, está internado, está entubado, e chegou esse pedido de oração para que nós pudéssemos, como igreja, estarmos nos reunindo e orando por essa pessoa. O nome dele se chama Eudes, e pelos demais, né? Família de Sebastião, Valdeir, Osmar, Maria José, Ruth, André, Renato. Renato é pai da irmã Belza. Eu ainda não sei o nome direito, mas acho que é a irmã Belza. Está lá no Paraná, ele foi cirurgiado, está aguardando os maiores detalhes. Sempre tem passado as informações para nós, mas cremos que o Senhor está no controle de tudo. A irmã Ruth também, em plena recuperação. Nós louvamos o nome do Senhor por isto. Vamos estar orando? Querido Deus, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, as nossas famílias, as nossas igrejas aqui representadas. Senhor, como é bom te servir. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Obrigado, Deus, pela sua companhia. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. Isso nos traz esperança, Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e que espera no Senhor. Jeremias 17:7 diz isso. E que nós possamos, assim como esta palavra de Jeremias 17, confiar em Ti, esperar em Ti, estarmos plantados junto a Ti como um rio, para nos dar vida e vida em abundância. Que nós possamos florescer, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, mesmo no tempo de sequidão, o Senhor está nos alimentando, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça, que é este favor não merecido, Senhor, mas é pela Tua misericórdia. Receba, Deus, nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, abençoe sua casa. Em primeiro lugar, gostaria de estar agradecendo aqui pela vida de todos os pastores, né? O segundo domingo de junho é o dia do pastor, em que nós celebramos o dia do pastor. Agradeço a cada palavra, né, que me foi dirigida, tanto lá no grupo da igreja, quanto no privado. Obrigado pelos irmãos que vieram aqui me visitar rapidamente, né, cumprindo o protocolo, né, protocolo aí da saúde. Vieram aqui e eu fiquei muito feliz, né, pela presença de 3 irmãos que vieram me visitar, representando a igreja. Eu me senti abraçado por toda a igreja, mesmo que não literalmente. Fica aqui a minha gratidão, a gratidão da minha família. Obrigado pelo carinho devotado a cada um de vocês pela minha vida. Eu creio que vocês têm orado por mim. E eu só tenho a agradecer, meus irmãos, por tudo mesmo. E isso é muito bom.
a gente aprende o quão importante é esse momento que a gente agradece a Deus por algo que Deus coloca na nossa vida, né? E hoje, como dia especial, como todo, né? Todo dia é especial, mas hoje é o domingo do Senhor, em que a gente se reúne como igreja para louvar e exaltar o nome do Senhor. É o nosso tempo de comunhão e nós estamos afastados dessa comunhão ainda por um período, mas já estaremos retornando brevemente e creio que tudo está sendo preparado para uma volta bem mais segura e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente só tem a louvar e exaltar. Então, fica aqui os meus parabéns para todos os pastores, né, que estão sendo aí lembrados nesse dia. E que não esqueçamos de orar, né, por todos os pastores, porque nós precisamos que vocês estejam sempre orando pelas nossas vidas, falando aqui por todos os pastores. Obrigado. Bom, e hoje, como sendo o dia do pastor, né, eu estava até pensando em pregar num outro texto, mas eu resolvi pregar nesse texto aqui. Eram duas mensagens que eu tinha preparado e uma delas era pensando no Salmo 23. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23, para que a gente possa assim então estar lendo o Salmo 23 e passeando um pouco pela palavra do Senhor, trazendo à nossa memória essa palavra maravilhosa que é, né? Que a palavra do Senhor, ela diz que ela se renova a cada manhã, né? Ela é viva e eficaz. Então é algo gostoso, né, de você fazer, se levantar, né, pela manhã. Cada um tem um horário próprio que ele gosta de estar estudando a Bíblia. Alguns pela manhã, geralmente a gente acorda pela manhã, agradece a Deus. Alguns já vão fazer o seu estudo, né? Faz ali a sua devocional. Outros preferem mais à noite, ou seja, cada um tem o seu horário de meditação, mas o importante é que a meditação ela seja feita, né? Conforme o salmista diz lá no Salmo 1. Nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. E hoje nós vamos estar, então, meditando no Salmo 23. Salmo 23. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, para que você esteja acompanhando aí pela sua Bíblia. E já vou agradecendo pela presença dos demais irmãos que chegaram, Wagner, Márcia. Márcia, eu fui atender tua ligação, aí caiu, tá bom? Deixei um recadinho para você lá. Eu sei que era para agradecer pelo dia do pastor e já recebo de antemão. Deus abençoe você e sua família aí. E todos aqueles que ligaram para mim, que falaram comigo diretamente. Muito obrigado. Bom, vamos ler? Está escrito assim na palavra do Senhor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Então hoje, como sendo o dia do pastor, eu resolvi trazer essa meditação, esse bate-papo, conforme a gente sempre faz por aqui, aprendendo um pouco da palavra, né? Revivendo a palavra do Senhor, rememorizando, né? E também, na verdade, é gostoso, né? A gente está caminhando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela ensina a gente, ela traz consolo, né? Nos mostra situações que nós estamos vivendo. E hoje, como sendo o dia do pastor, eu resolvi falar então sobre esse salmo, que fala que o Senhor é o meu pastor. E recentemente nós estudamos por aqui também João 10, no Evangelho de João 10, onde fala também ali a parábola do bom pastor. E naquele estudo então nós pudemos assim aprender muita coisa sobre a questão do pastorado, a questão do relacionamento, a questão do cuidado, a questão
da ovelha reconhecer a voz do pastor e seguir, né? Saber que existe o salteador, aquele que fica tentando, né? Intentando contra a saúde da ovelha, contra a vida da ovelha, tentando retirar ela do redil, tentando tirar a sua vida, tentando atacá-la constantemente, e a figura do pastor ali como aquele que protege, né? E ele faz a diferenciação do porteiro, do pastor, do falso pastor, daquele que quer subir por cima e não passar pela porta, que Jesus é a porta. Então muitas coisas nós aprendemos ali, ou seja, ficou como legado para a nossa vida, né? E sempre o Senhor, Ele traz uma palavra no tempo certo, que a gente precisa de ouvir aquela palavra. Muitas das vezes a gente vai lendo a Bíblia, estudando outros casos, outras situações, outros textos, e quando a gente então volta naquele texto que a gente às vezes até já conhece ele de cor, salteado, como a gente costuma dizer, mas sempre Deus ele tá se renovando através da sua palavra e falando coisas novas para nós, né? E com certeza aquela palavra ela chega no momento certinho. E hoje nós estaremos então aprendendo um pouco sobre o Salmo 23. E no verso 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Davi ele inicia falando sobre a bondade de Deus, sobre o suprimento de Deus, né? E a gente saber que o Senhor está conosco nos dá essa segurança, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você já começa o salmo entendendo, né, que você está protegido pelo Senhor dos senhores, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou a mim e a você, aquele que por amor no nome de Jesus tem cuidado de nós, né? Tem estado conosco através do seu Santo Espírito. Isso nos dá uma certeza, né, de uma proteção tremenda. Nós saímos da nossa casa, né, e nós fazemos uma oração, falamos: Senhor, eu estou indo cumprir determinada missão, eu te peço que o Senhor me proteja, te peço que o Senhor me guarde. Então a gente sabe que o Senhor vai estar conosco, vai estar nos guardando, né? Ele vai estar nos protegendo, e a palavra do Senhor ela confere isso, né? Essa bênção para nós, dizer que o anjo do Senhor está ao nosso redor, né? Nos protegendo aquele que o teme. Diz que aquele que o teme ele guarda. Então o temor do Senhor como princípio da sabedoria nos leva a receber a proteção do Senhor, a proteção de Deus na nossa vida. Porque quando ele fala o anjo, né, algumas pessoas falam os anjos do Senhor, mas o texto diz o anjo, né, ou seja, o próprio Deus está nos protegendo. Porque ele é o nosso pastor, e o pastor, a missão principal do pastor é cuidar da ovelha, né? É olhar para a ovelha, é conhecer a ovelha, né? Conhecer a ovelha pelo nome, é saber da situação da ovelha. E aqui, certa vez eu vi um comentário de um pastor, muito tempo antigo, muito lá para trás, né? Esse pastor, eu não tenho visto mais falar dele, mas ele fez um comentário um arrazoado muito bonito em cima desse salmo, que mais para frente eu vou fazer uma citação aqui, e falando sobre essa situação, né, em que Davi ele se encontrava. Davi ele passava por muita perseguição. A gente, toda vez que vai falar sobre Davi, a gente se lembra da perseguição que Davi sofria, mesmo antes de ser rei, né, enquanto rei, e toda a sua vida ele passou por essa problemática de perseguição. Ele foi muito perseguido, né, não só pelos inimigos, mas pelo seu próprio sogro, que o perseguia dia e noite, enciumado, né? Enciumado de Davi, porque as pessoas as mulheres já fizeram até canções dizendo que Davi ele tinha mais intento de matar mais, né? Ou seja, conseguir vencer mais as guerras do que o próprio Saul, e aquilo foi gerando uma expectativa de ciúme, né? De Saul, e Saul então começa a perseguir a Davi, e Davi vive uma vida de perseguição, a ponto de se resguardar na caverna de Adulão. E alguns comentaristas até dizem que quando esse salmo está sendo escrito, Davi ele estava ali próximo da caverna de Adulão, ele estava um pouco abaixo da caverna de Adulão, e então ele olha, né, para uma nascente que descia, uma água que corria de dentro da caverna de Adulão e fazia uma poça d'água. Ele começa então a olhar para aquela poça d'água, ele começa então a pensar
em tudo o que está escrito nesse salmo aqui, ele pensar na proteção de Deus, quem era Deus para ele como pastor. Ele começa a olhar para ele enquanto pastor e de tudo aquilo que ele fazia para proteger as suas ovelhas. Né? Ele chegou a brigar com leão, com urso, protegendo as suas ovelhas. Então ele tentava dar a vida dele pelas ovelhas, né? Ele representando aqui também, tipificando aqui a figura de Cristo, né? Que deu a vida pelo seu rebanho, que deu a vida pela sua igreja. Então Davi é que ele vai tipificando isso, e ele vai então nos mostrando que o Senhor é o meu pastor. E ele não fala o nosso pastor, ele fala o Senhor é meu pastor, porque isso dá uma questão de pessoalidade, uma questão de você ter a certeza de que o Senhor Deus é o teu pastor. Você não tem outro pastor, ele é o teu pastor. E na sua individualidade, né, você tem que crer que o Senhor é o teu pastor. E quando nós em congregação, nós até falamos, o Senhor é o nosso pastor, mas aqui ele fala direto. Porque ele sabe que ele tinha um Deus que protegia ele como pastor, e ele como pastor, ele sabia, ele entendia uma ovelha, ele sabia o que uma ovelha precisava de proteção, e ele sabia que se ele tivesse Deus como pastor dele, ele sabia que Deus ia cuidar dele melhor do que ele cuidava das suas ovelhas. Então ele tinha noção desse relacionamento pastor-ovelha, ele sabia que Deus poderia fazer e pode fazer, né, muito mais do que ele fazia pelas ovelhas. Então ele começa a olhar para aquelas ovelhas, ele começa a pensar, ele começa a fazer uma análise da vida dele, ele começa a entender, olha só, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso traz uma segurança muito grande para a minha vida e para a sua vida. Principalmente nesse tempo de dificuldade em que muitas famílias estão passando, certamente elas se apegam a Deus, elas fazem menção do nome de Deus, sabendo, olha só, Senhor, Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. E traz uma segurança de uma provisão não só para esse tempo, não só uma provisão material, mas muito mais do que isso, uma provisão espiritual. Então nós sabemos que nós temos um Senhor para a nossa vida, né, que nos protege, um Senhor que nada me faltará. Você ter a certeza de que você tem um Deus que não vai deixar faltar nada para você. E essa certeza aqui nos dá essa fortaleza, ou esse socorro bem presente na hora da angústia, que faz com que a gente caminhe com a paciência, que faz com que a gente afugente a ansiedade, que é tão notória e tão normal nesse tempo, as pessoas estarem ansiosas. E então Davi ele começa esse salmo falando, olha, o Senhor, ele é categórico, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele já começa salmodiando, trazendo uma certeza absoluta, na fé que ele tinha no seu Deus, na fé que ele tinha no seu Senhor, e na fé que ele tinha na provisão que esse Senhor poderia dar para ele. Então ele começa salmodiando de uma forma maravilhosa, e de forma poética e ao mesmo tempo contundente, profunda. Ele não deixa dúvida da sua fé, ele não deixa dúvida da sua esperança, ele não deixa dúvida da sua confiança, e isso passa algo muito forte para mim e para você. E no verso 2 ele diz, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O verso 2, então, ele começa a olhar para essa questão do repouso, né, do descanso que Deus tem para nos dar. Não um descanso só fisiológico, mas um descanso em saber que Deus está promovendo algo bom para a nossa vida, algo salutar para a nossa vida. Então ele entra nessa situação de saber que o Senhor é o pastor dele, nada vai faltar, e tem a certeza de que ele vai fazer ele repousar, não só repousar, mas em pastos verdejantes. Ou seja, haverá provisão de alimento. Eu vou me fortalecer no Senhor, naquilo que o Senhor tem para me alimentar. E não é um pasto qualquer, não é um pasto seco, mas é um pasto verdejante, que só da ovelha olhar, ela já ficava maravilhoso. E Deus ele vai fazendo com que a gente sinta essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se está chegando para você a imagem, só me dá um ok que deu uma queda aqui.
Voltou? Amém? Glória a Deus, então. Vamos continuar. Então, Davi, então, ele tem essa certeza, né, quando ele fala que o Senhor faz ele repousar em verdes pastos, em pastos verdejantes. E a gente vai tendo essa certeza quando a gente começa a ler esse texto, né, que o Senhor é que nos alimenta, né, que o Senhor, o Cristo, Jesus Cristo é o pão da vida. É o pão da vida. João 6,48 fala que Cristo é o pão da vida. Então é a certeza que Ele nos dá dessa alimentação, de nós estarmos sendo alimentados espiritualmente pelo Senhor, não só alimentado literalmente com o pão literal, mas também sendo alimentado com o pão da vida. E a gente louva a Deus por isso, porque Deus ele é maravilhoso. Ele sempre tá ao nosso lado, né? Nos mostrando o caminho que nós devemos andar. E isso então faz com que a gente tenha a certeza dessa proteção, né? Ou seja, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então é todo esse princípio que Jesus é a água viva, né? Jesus é a água viva. João 10,14 fala isso, que Ele é a água viva. E nós sabemos que o Senhor ele tem nos mostrado através da sua palavra o quão Ele nos ama, o quão Ele está pronto a nos proteger, basta que nós tenhamos fé. Então quando a gente olha para esse texto no verso 2, Ele me faz repousar, né, em pastos verdejantes, a certeza de que você está sendo pastoreado por um Senhor dos senhores, né, o pastor dos pastores, a nos levar para uma zona de conforto, de alimento, onde nós vamos ter a certeza que estamos sendo alimentados pelo Senhor. E Ele continua dizendo que nos leva para junto das águas de descanso. Ou seja, aqui eu vou ter também o refrigério através da água, porque nós sabemos que o ser humano ele não consegue sobreviver sem a água, né? Ele passa até um tempo sem se alimentar, mas sem a água, com pouco tempo, ele já começa a desidratar e a neutralizar todo o sistema de vida. E o Senhor então diz que Ele está pronto a nos nutrir, pronto a ser a água da vida para nós, pronto a ser o nosso refrigério, pronto a estar sempre junto com a gente nos momentos que a gente precisa dEle, nos dando essa segurança, nos fazendo se sentir seguro em saber que nós temos um pastor que está nos guiando ao melhor dessa terra. E nós temos que acreditar nisso. Ainda que a palavra diga assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso Jesus ele está nos dando uma certeza da vitória nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que nós vamos alcançar aquilo que tem o nosso coração desejado, e a gente tem que estar andando com o Senhor, para que o Senhor nos aponte o verdadeiro caminho que nós temos que andar, a certeza da vitória que nós temos que ter nessa palavra do Senhor. Olha, a tribulação ela está no mundo, mas em mim, olha só, vocês têm a vitória. Porque a vitória que eu dou a vocês como pastor de vocês é uma vitória eternal. Não é a vitória aqui agora, não é uma vitória passageira, mas é uma vitória eternal. Assim como a alimentação, assim como o repouso, assim como a certeza de encontrar pastos verdejantes. E muitas das vezes na nossa caminhada, a gente caminha para lugares que o pasto não está verdejante. E a gente não tem alimento, a gente não se alimenta. A gente sente falta do verdadeiro alimento. E hoje, espiritualmente, o verdadeiro alimento é a palavra do Senhor, é a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. É o entendimento que o Senhor é o nosso pastor. O pastor humano ele pode falhar, mas o Senhor ele nunca vai falhar na tua vida. Eu posso falhar como pastor, mas o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, ele não vai falhar na tua vida. Ele está te direcionando para o melhor dessa terra. Ele está te direcionando para o melhor que tem a vida eterna para você em Cristo Jesus. Então nós temos que ter essa certeza desse repouso em Cristo. Se esse repouso não está sendo aqui, você pode ter a certeza que esse repouso é na vida eterna, mas nós já temos esse repouso por aqui. Se por aqui nós já temos o sabor de saber o que é um repouso em Cristo, o que é uma tranquilidade em Cristo, o que é uma tranquilidade de receber o dom da vida, de receber as misericórdias do Senhor, de receber a bondade de Deus em a gente conseguir construir a nossa vida
construir a nossa família, construir um legado, não só um legado patrimonial, mas um legado espiritual. A gente saber das maravilhas de Deus, não só o que Deus já tem preparado para nós aqui nesse tempo, mas a certeza do que Deus tem preparado para nós na vida eterna, para esse repouso eterno. Mas Ele já nos dá repouso aqui, Ele já nos dá por aqui o pasto verdejante, Ele já nos dá por aqui um tempo de descanso, sabendo que nós estamos alimentados, que nós temos água para beber. E nós temos que ser, igual o Salmo 42 fala, assim como a corça anseia por águas. A água aqui é vida, a água aqui é o próprio Deus sendo representado pela água. Ele vai nos alimentar, Ele vai fazer com que quando a gente bebe essa água, nós estejamos nutridos com as questões espirituais. Nele nós temos vida e vida eterna. Nele nós temos vida e vida em abundância. O alimento que Deus nos dá, Ele não estraga. O alimento que Deus nos dá não é podre. O alimento que Deus nos dá, Ele nos nutre para uma vida eterna, nos dando essa certeza. E o verso 3, ele continua dizendo que Ele traz o refrigério. E se voltar só um pouquinho, e a ovelha, ela faz isso com relação ao pastor por esse estado de confiança, de confiar que tem um pastor, de confiar que Deus é o nosso pastor, de confiar que Ele é o nosso pastor, que nada nos faltará, de confiar que Ele está nos levando, para repousar em pastos verdejantes, junto das águas de descanso. Eu vou me alimentar e vou ter o meu descanso, ou seja, vou ter um ciclo completo da vida. Porque não adianta também você só se alimentar e você não ter repouso. Quantas pessoas na sua vida secular estão se alimentando, estão de barriga cheia, mas não tem repouso, não tem descanso, não tem paz, não tem o shalom de Deus. Isso aqui traz esse refrigério. Então no verso 3 ele fala: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Deus ele tem um projeto de vida para mim e para você. Está escrito, já está escrito o teu nome no livro da vida, quando Ele te chamou pelo teu nome, quando Ele escolheu você. Então Deus ele tem um projeto de vida para você. Ele tem um projeto de vida para você que Ele vai te guiar pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Porque Deus ele tem um nome a zelar, e aquele que vem a Ele jamais ele lança fora. Ele não abre mão de você como pastor, Ele não abre mão da sua vida, por isso Ele está querendo te guiar, por isso Ele está querendo ser o seu guia, por isso Ele está querendo te ensinar o que é a vereda da justiça. Ele está querendo te levar também aqui para um campo ético, de você saber o que é certo e o que é errado na sua vida, porque o Senhor, Ele vai te ensinando isso como pastor, Ele vai te mostrando o que há de melhor nessa terra, mas Ele também te mostra: olha, isso aqui não é legal, esse campo aqui não é verdejante, olha, essa água aqui, ela não é limpa. E assim como eu voltei lá para falar um pouco sobre o Salmo 42, como a corça anseia por água, porque diz que a corça ela gosta de beber água na fonte, a fonte primária. Então quando ela caminhava pelo deserto, que passava por cima de aquedutos, e ela ouvia o barulho da água, ela se perturbava procurando a fonte dessa água, e ela começava a correr, até encontrar essa fonte dessa água. Então ela bebia dessa água com maior alegria, com maior prazer. É isso que Jesus está falando para mim e para você lá na parábola do bom pastor. É isso que o Senhor está falando para a gente aqui no Salmo 23, onde Ele se coloca como o Senhor da nossa vida. Olha, eu quero ser o seu guia. Eu quero guiar você. Guia é aquele que conhece o caminho e leva. E aqueles que contratam um guia numa floresta, num lugar de passeio, eu estou contratando, ou num passeio também, numa cidade não conhecida, você contrata um guia, porque você sabe que aquele guia ele vai te levar para os melhores pontos turísticos daquela cidade. Se você estiver fazendo uma caminhada numa mata, ele conhecer a mata, ele não vai te levar para caminhos de perdição, ele vai te levar para o caminho que você tem que chegar até o final.
E se você olhar para esse sentido, o Senhor, Ele é nosso guia, né? E nós não estamos pagando preço nenhum. Ele que pagou um preço alto por nós para ser o nosso guia, para caminhar conosco na nossa estrada da vida, para caminhar conosco até a cidade celestial, nesse plano turístico que Ele vai fazer conosco, nos conduzindo pelo melhor e eterno caminho até a cidade, as mansões celestiais. Ele vai falar assim, olha, é para essa cidade que eu vim conduzindo você desde que eu te chamei. Olha essa cidade, olha o que eu tenho preparado para você. Olha a beleza, olha para onde que eu te trouxe. Eu te prometi, eu te trouxe. Ele nos guia para o melhor que tem nessa vida. E o verso 5, ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E no verso 4, então, a gente, dentro desse texto que a gente lê, a gente percebe que são os momentos difíceis, quando ele fala aqui, para preparar a mesa na presença dos meus adversários. Era a perseguição que ele estava vivendo, a perseguição que as ovelhas, por serem dóceis, sofrem com os lobos, né, tentando ali, no intento permanente, né, os ursos também que tinham naquela região, de tentar pegar as ovelhas e fazer o seu alimento diário. E o pastor está ali protegendo. Então ele sabe que as ovelhas têm os seus adversários. E ele, como ovelha, diante da situação adversa que ele estava vivendo, num momento difícil, ele fala assim, só quem pode ungir a minha cabeça para me proteger das minhas feridas é o Senhor. E aqui ele não está falando de uma unção, de uma escolha, de alguém que ia cumprir uma missão no mundo espiritual, no reino espiritual. Não, aqui ele tá se lembrando da própria ovelha, que quando machucava a cabeça nos espinhos, nas pedras, e o pastor então, ele jogava óleo ali para que pudesse proteger dos insetos, para que não criasse nenhuma ferida maior. Então o pastor, ele untava a cabeça da ovelha, né, para que os insetos se afugentassem e a ovelha não ficasse então com a sua cabeça ferida. E nós sabemos que isso tem a ver também com a nossa vida espiritual, que nós precisamos estar debaixo da unção de Deus, que a nossa cabeça tem que ser protegida, que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo, que a nossa mente tem que ser renovada pelo Senhor a cada dia, que o nosso culto ele tem que ser racional, nós temos que entender o que nós estamos fazendo. E aqui então ele começa a falar dos cuidados que o Senhor, como pastor, tem com a sua ovelha, ungindo a cabeça dele com esse óleo, protegendo ele, né, cuidando dele. E esse óleo tinha que ser derramado com a mão, espalhado ali. Então tem toda a questão da intimidade, toda essa questão de proximidade. E ele então ele protege essa ovelha, né? Ele fala então ainda, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, ele tem essa certeza dessa alegria que o Senhor está protegendo ele nos momentos mais difíceis da vida dele. Que ele tem certeza de que mesmo que ele venha se machucar, vai ter alguém para colocar o óleo sobre a ferida dele, que aqui ele diz que era a cabeça, porque geralmente era com a cabeça que ela tentava romper os limites e acabava se machucando, ou na própria pedra, nas pedras pontudas, pontiagudas que existiam pelo caminho. Mas ele tinha certeza de que o Senhor estava preparando essa mesa na presença dos seus inimigos. Isso também a gente poderia pensar numa outra situação na cidade que protegia aquelas pessoas que estavam foragidas. Então existia uma cidade para resguardar essas pessoas. Quando essas pessoas entravam nessas cidades, ninguém podia tocar nelas. Ninguém podia, porque havia lei para isso, que essas cidades eram cidades que protegiam aqueles que cometiam crime, aqueles que estavam sendo perseguidos. Eles entravam para essa cidade, era uma fortaleza que eles entravam e ninguém mexia com eles, havia lei que não podia mexer. E ele sabia que quando ele estava na presença do Senhor, o inimigo não tinha vez contra ele, e ele se colocava na situação de ovelha. Não, eu tenho o meu pastor que vai me proteger. Aí ele vai para o verso 6 e diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas eu esqueci de falar uma parte aqui no verso 4, mas eu vou voltar para falar, que ele fala assim, não temerei mal nenhum, né? Ainda que eu ande pelo vale eu pulei o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e teu bordão e o teu cajado me consolam.
Aí, certa vez eu vi um comentário que dizia que o rei Davi, ele estava ali então em En-Gedi, em Engedi. Então ele começa a olhar para aquele monte ali, ele começa a ver as cabras, né, monteses, andando ali em torno do monte. Haviam as trilhas muito tênues, muito fininhas, e elas ficavam a ponto de cair, né, a ponto de cair, e se deslizasse alguma pedra, ela cairia e perderia a vida por ser alto o monte. Então ele começa a fazer essa meditação, de que ainda, né, que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então ele sabia que o Senhor estava protegendo ele. Então quando ele usa a figura do bordão, do cajado, ele começa a pensar no material que o pastor usa, que é esse bordão, esse cajado. Ele sabia que aquilo tinha uma função. A função reta, batendo no chão, era a função de guiar a ovelha. O bastão como todo era da proteção. De longe ele proteger com o bordão, com o cajado, ele colocava o inimigo longe da ovelha. Era um intento de proteção com esse cajado ao longo. Ele esticava o bordão, o cajado, e deixava o inimigo longe da ovelha. E tinha a parte como cabo de guarda-chuva, né? Que aquela parte era para pegar a ovelha que estava caindo no despenhadeiro, que estava presa no espinho distante do pastor. Ele enfiava o bordão ao contrário, e com o gancho ele ganchava a ovelha e trazia para o seu consolo, e colocava ela no seu ombro, para que aquela ovelha pudesse sentir. Ele sentiu o coração da ovelha, e a ovelha sentiu o coração do pastor, e aquilo trazia consolo tanto para o pastor quanto para a ovelha. Eu não poderia pular essa parte tão essencial e funcional do bom pastor, ou seja, guiar, proteger e buscar no momento de perigo. E isso aqui representa também o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guia, que nos defende do nosso inimigo e que nos retira dos momentos difíceis da nossa vida. E é assim que o Senhor, como pastor, tem agido na sua vida. Ele te dá essa certeza. Aí sim a gente vai para essa questão de preparar essa mesa na presença dos adversários, porque os adversários são muitos. Davi sabia disso. Ele sabia que você estaria lendo isso aqui hoje e pensando assim: Senhor, prepara essa mesa diante de mim, Senhor, na presença dos meus inimigos, para eles saberem que eu tenho um Deus que me protege, que eu tenho um Deus que me guarda. Protege as minhas feridas, Senhor, com o teu óleo, unge a minha cabeça, Senhor. Eu preciso, Senhor, da tua proteção, preciso, Senhor, do teu cuidado. Senhor, eu estou ferido. Muitas pessoas olham para mim e não veem o ferimento, mas o Senhor vê. E o Senhor vai derramar o óleo certinho nos lugares que estão feridos na minha alma, na minha vida. Mas o Senhor vê, ninguém está vendo, Senhor, mas o Senhor está vendo. E o Senhor então prepara essa mesa na presença dos adversários, ungia a cabeça com óleo, e dizia que o cálice dele transbordava, pela certeza da alegria que viria do Senhor. Porque o cálice aqui transbordando significa o transbordar de alegria daquele que tem a certeza da salvação. Como o Oséias falou hoje para mim, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Dentro do nosso diálogo matinal ou diotúrnico que nós temos. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está provando isso aqui. Olha, o meu cálice vai transbordar. O meu cálice vai transbordar, porque eu tenho certeza que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às adversidades, eu tenho certeza que eu tenho um Senhor que cuida de mim, que Ele faz com que minha alma receba um refrigério que ninguém vê, mas Ele derrama sobre mim o bálsamo como refrigério da sua palavra, de consolo, de esperança, palavra de alívio. Muitas das vezes a gente com a alma angustiada, a gente debruça sobre a palavra de Deus e o Senhor ele faz com que a gente ilumina um texto para que a gente veja quão profunda é a palavra dele em trazer refrigério para a nossa alma, para a minha e para a sua, nos momentos de angústias. E Deus ele tem sido esse refrigério, Deus tem sido esse consolo permanente na minha vida e na sua vida. Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai me abandonar nas minhas dificuldades, jamais Ele vai deixar de ser o meu guia, jamais Ele vai deixar de estender o bastão para me proteger das adversidades da vida, jamais Ele vai me deixar eu agarrado no espinhal ou no espinheiro da vida, ou
nos lugares de difíceis acesso, Ele vai me tirar, Ele vai me conduzir para o verdadeiro caminho, Ele vai estar me alimentando, Ele vai estar me dando a certeza de que eu tenho um Senhor que cuida de mim, que cuida de você. E o verso 6 diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui, Davi, ele deixa essa certeza da bondade e da misericórdia do Senhor. E a gente então percebe a fé que Davi coloca no finalzinho. Ele começa extraordinariamente esse texto, essa canção, esse poema, sendo categórico que o Senhor é meu pastor, e ele vai fechando então, como a gente diz no nosso tempo, com chave de ouro, quando ele diz que, olha, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi então, ele demonstra um estado de fé: me seguirão, assim como as bênçãos do Senhor seguem a gente. As bênçãos do Senhor seguem a gente, né? O Senhor Jesus, ele fala isso, olha, as bênçãos do Senhor te seguirão. E Davi, ele tem essa plena convicção de que, olha, eu tenho a certeza da bondade e da misericórdia, que são as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então ele realça na vida dele um momento de fé grande, um momento grande de fé na vida dele. Ele fala, olha, me seguirão, me seguirão. Eu tenho a certeza, eu tenho a fé que o Senhor, através da sua bondade, através da sua misericórdia, Ele vai me seguir, Ele vai me seguir, Ele vai me conduzir, Ele está comigo, Ele está em mim. Essa certeza da vitória, mesmo sabendo que as adversidades virão, Ele nos dá aqui uma certeza e um momento de fé muito grande, para que a gente possa olhar para Davi e falar assim, olha, eu preciso de ter essa fé, eu preciso de entender que o Senhor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, está me seguindo, e essas situações estão me seguindo todos os dias da minha vida. Ele não fala que estava seguindo ele só naquele momento da adversidade, mas ele coloca, olha só, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E bondade e misericórdia aqui representam os atributos de Deus. Representa aqui aquilo que Deus transmite para a gente, bondade e misericórdia. Deus é bom e transmite para você a bondade. Deus é misericordioso, Ele transmite para você a misericórdia. E ele coloca isso como uma certeza. Ele está certo, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida de que o Senhor é o pastor dele, que o Senhor vai guardar ele, que o Senhor vai guiar ele, que o Senhor vai proteger, que o Senhor vai alimentar, que o Senhor vai estar com ele. Que se surgirem os inimigos, os adversários, ele sabe que vai colocar uma mesa para ele, ou seja, ele vai estar alimentado, ele vai estar protegido. Ele sabe que o Senhor vai guiar, que o Senhor vai proteger, que o Senhor vai resgatar. Ele nos mostra a segurança, a questão da segurança que ele tem em Deus. E que nós precisamos de ter essa segurança no nosso sumo pastor, no nosso Senhor dos Senhores, que Cristo também sempre falou isso para a gente, trazendo essa luz do Novo Testamento, dessa certeza da bondade e da misericórdia do Senhor na nossa vida, que Deus é o nosso abrigo, que Deus, esse relacionamento que Davi coloca aqui com o Senhor, é o relacionamento de comunhão, que é a base da igreja primitiva, a comunhão. A gente falou isso aqui também, acerca disso, outro dia. A gente sempre está falando, Atos 2, a partir do verso 42. E então Davi, ele vai tendo essa assertiva aqui, de que, olha só, é importante isso. Eu tenho essa fé, eu tenho essa certeza, eu tenho essa segurança. Eu me sentir abrigado, eu saber que eu tenho um abrigo no Senhor, que eu sou abrigado no Senhor. Que o Senhor é o meu tabernáculo, Ele tabernaculou sobre a minha vida. Ele é a minha proteção. E é uma coisa de ato contínuo. De ato contínuo. O Senhor é o teu pastor. Nada te faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Possamos ter essa certeza da vitória,
A certeza que estamos sendo alimentados pelo Senhor dos Senhores. Ainda que o choro possa durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ele é o Senhor dos Senhores, a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Como cantamos isso aí na década de 90. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro que nos trouxe a paz. Nele está todo viver e vencer. Receba essa palavra no teu coração. Coloque o Senhor como seu pastor. E tenha certeza de que nada lhe faltará. Estamos encerrando nesta noite, agradecendo a Deus pela provisão, pela proteção, em saber que nós temos um pastor que cuida das nossas almas, que cuida da nossa vida, que cuida da nossa família, que nos dá expectativa de um dia melhor. Viva em Cristo, viva com Cristo, viva para Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso pastor. Ele deu a vida por mim e por você. Saiba que você tem uma proteção divina. Saiba que você tem uma provisão divina. E Ele não deixa com que a sua palavra volte vazia. Ela é eficaz. Ela tem eficácia na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Que os seus sonhos possam se transformar em realidade, seus projetos. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Ele tem algo tremendo para mim e para você. Vamos orar, finalizando? Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz, um restante de noite de paz. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui neste domingo. E creio que Deus falou ao seu coração como falou ao meu. Deus é tremendo. Eu precisava de ouvir esta palavra. E eu ouvi. E compartilhei com vocês. Que vocês possam ter ouvido e guardado em seus corações. Vamos orar? Ore pela sua família. Ore pela sua casa. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelos pastores que precisam tanto de que você ore por ele. Com certeza. Ore por mim. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Aviva-nos, Senhor, para a tua obra. Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a tua palavra diz: serei achado de vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado. A Deus, pelo conforto, pela misericórdia, pela bondade que nos segue todos os dias da nossa vida. Obrigado a Deus pela certeza de habitar na tua casa para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ainda que a gente venha andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, Senhor. Obrigado a Deus pelo teu bordão, pela tua vara, nos momentos de nos guiar, nos momentos também de nos disciplinar, nos momentos de nos acolher como socorro, bem presente na hora da angústia. Tu és maravilhoso, Senhor. Como não te louvar, Senhor? Como não te exaltar? Como não te adorar, Senhor? Ó Deus, abençoa cada família aqui representada, ó Pai. Cada igreja aqui representada, ó Pai. Dá-nos tempo de refrigério, Senhor. Que o retorno às nossas igrejas possam ser retornos maravilhosos, seguros,
na certeza, ó Deus, da comunhão, na certeza, ó Deus, do partir do pão, na certeza da oração, na certeza, ó Deus, de buscar na Tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Receba nosso louvor, receba nossa adoração. Eu oro em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua paciência. Teve uma pequena queda aí, eu não sei se deu para perder muita coisa, mas espero que não tenha perdido muita coisa. Mas depois eu tentei voltar, sem saber onde eu tinha parado, mas fizemos tudo para a honra e glória do Senhor. Tenha uma noite abençoada. Graça e paz, queridos. Muito obrigado, gente boa, por acompanhar essa mensagem. Obrigado, obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma noite de paz. Tchau, tchau. Até a próxima.